Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do RH para você Cast, edição de número 206. Pois é, são quase 5 anos produzindo o RH para você Cast com muito carinho, sempre falando sobre os temas mais relevantes, mais importantes para quem trabalha com recursos humanos. Nesses 5 anos já angariamos muitos seguidores nas redes sociais, muita gente tem ouvido o nosso podcast no Spotify e nos aplicativos de podcasts por aí, e a gente fica muito feliz em dar o start, dar de fato o pontapé inicial para a temporada 2025 do nosso podcast, com você aqui ouvindo a gente, acompanhando o nosso trabalho, interagindo com a gente. E já que eu citei as redes sociais, já quero deixar aqui os recados iniciais. Como vocês sabem, para se conectar com a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tem perfis em todas elas, então Facebook, Instagram e no LinkedIn a gente está somando o grupo de discussão mais a nossa company page com mais de 250 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias lá no LinkedIn. Portanto, fica aqui o convite para você se conectar com a gente por lá no LinkedIn ou no Facebook ou no Instagram e se conectar comigo também. Eu sou Daniel Consani, o host aqui de vocês no podcast, e também curto muito quando os nossos ouvintes buscam conexão comigo lá no LinkedIn. Portanto, fica à vontade, nem precisa mandar mensagem, é só se conectar. Eu já sei, normalmente eu sei porque muita gente publica ou compartilha coisas sobre o podcast por lá, eu já sei quem são os nossos ouvintes. A gente tem, de fato, construído uma comunidade muito legal por lá, então é sempre um barato ficar em contato com vocês, e ao longo deste ano de 2025 não deve ser diferente. A gente quer muito fazer essa comunidade crescer e fazer esse contato com vocês serem cada vez mais próximos. Você já viu aí no Spotify ou nos aplicativos de podcast ou no YouTube que o nosso tema de hoje é RH e criatividade, e a gente vai falar com um alto executivo, um cara que idealizou um evento que é absoluta referência no tema criatividade na América Latina. Estou falando do CEO, idealizador e fundador do Rio2C, o Rafael Lazzarini. A gente vai bater um papo sobre ele, sobre o evento em si, sobre a edição 2025 do evento e um pouquinho também, claro, sobre a conexão de RH e criatividade. Por isso eu já dou as boas-vindas aqui para o Rafael. Rafa, brigadão por ter aceitado o nosso convite para participar do RH para você Cast. Parabéns pelo trabalho já antecipadamente. Eu conheço o trabalho do Rio2C, sei as marcas que estão perto do evento, sei o tamanho, a dimensão do negócio, a dimensão do evento. Então já te parabenizo e agradeço mais uma vez pela participação aqui no nosso episódio. Eu que agradeço, Dani, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, já na verdade esse é um desejo muito grande, né, de longo tempo nosso, né, de estar mais próximo, né, das plataformas de RH, né, de trazer essa conversa sobre criatividade, né, trazê-la mais para dentro, né, das áreas de RH, dos profissionais de RH, e vocês, obviamente, são uma referência no assunto, então é um prazer enorme estar aqui e, né, contar um pouquinho aí do nosso projeto, né, do que ele se trata, né, e um pouco, né, trazer um pouco a relevância, né, desse tema de criatividade, né, para a comunidade de recursos humanos, para os profissionais e para as pessoas em geral, né. A gente acredita de verdade que a criatividade talvez seja, entre todas as habilidades, a que nos torna mais humanos. E fantástico, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Pô, eu gostei do gancho de que criatividade talvez seja das habilidades, das competências mais humanas que a gente tem, porque, de fato, a gente vive num momento e os profissionais de recursos humanos têm estado muito atarantados com o tema da inteligência artificial, das habilidades de trabalho do futuro, aquilo que vai, de fato, nos diferenciar. E eu vi, aliás, hoje mesmo, eu vi um estudo que diz que a inteligência artificial vai criar ou vai ajudar a criar 2 vezes mais os empregos, digamos assim, as posições de trabalho que ela está ajudando a matar, entre aspas, né? Então, eu acho que trabalho não vai faltar,
mas o que a gente precisa é fazer ou agirmos profissionalmente cada vez mais como humanos, e as competências que nos diferenciam das máquinas, acho que passa de fato por inovação, passa por criatividade, além das tradicionais soft skills, resiliência e tudo mais. Rafa, estou falando tudo isso para fazer uma primeira pergunta para ti, que é, antes da gente falar do evento em si, é entender como que você entende a relação entre criatividade e tudo aquilo que o evento, o Rio2C, representa para a América Latina, para o Brasil como um todo, e a área de recursos humanos. Bom, Dani, assim, a gente enxerga, né, o tema criatividade em diversas camadas, né? Quer dizer, o Rio2C ele aborda, né, todas elas. Então a gente vai desde o mais óbvio, né, que é a gente falar de criatividade como matéria-prima do seu trabalho, né? Então aí a gente está falando mais especificamente para as indústrias criativas, né? E essa é a parte mais óbvia, né, a parte mais aparente dessa história toda. Mas a gente também mergulha muito mais profundamente em outros aspectos, né? A gente sabe que como você falou, até num cenário desafiador, né, de inteligência artificial, onde, teoricamente, determinadas funções ou profissões elas se encontram ameaçadas por uma... Né, na verdade, isso já vem parte de um processo, né, de transformação digital, etc. A gente entende que a criatividade ela começa a assumir um papel cada vez maior, né, em profissões, em funções, mesmo fora, né, do universo de indústrias criativas, né? Então, quando a gente fala de resolução de problemas complexos, né, você não consegue avançar na resolução de problemas complexos sem criatividade, né? Porque, na verdade, a resolução de problemas complexos ela passa por a elaboração de soluções não ortodoxas, né? De caminhos alternativos, etc. A gente fala muito que, né, você citou a palavra inovação, né? A gente fala muito que a criatividade é a mãe da inovação, né? Às vezes a gente... e esse é uma armadilha muito comum, né, da gente confundir inovação com tecnologia. Então, você tem aí, às vezes, um estereótipo, um pensamento simplificado de que inovação é igual a tecnologia, né? E a gente gosta muito de quebrar esse paradigma, né? Na verdade, a mãe da inovação é a criatividade, né? Sem a criatividade, sem um pensamento criativo, você não consegue inovar. E não necessariamente você precisa de tecnologia para inovar. Às vezes você está inovando simplesmente num processo, né? Claro. Não está envolvendo nenhuma tecnologia de ponta, né? Mas sem a criatividade, esse processo não acontece, né? Então, assim, como eu falei, há muito tempo a gente já vem né, buscando caminhos para trazer esse assunto e a importância, né, do trabalho do desenvolvimento, né, porque também tem esse outro estereótipo de que as pessoas que a criatividade é uma habilidade inata, né? Como se fosse um dom, né? Um dom, né? Que a gente nasce com a criatividade. Eu sou criativo, você não é criativo, né? Isso não existe, é mais do que comprovado. Ainda mais, né, com o avanço, né, que é um outro tema que a gente é muito caro para a gente no Rio2C, a gente aborda muito, que é a neurociência, né? Com o avanço da neurociência, é sabido, né, a neuroplasticidade, né, a nossa capacidade de criar novos circuitos, de aprender novas coisas. Então, assim, a criatividade ela é completamente aprendida e treinada, né? Ela é exercitada, é como se fosse um músculo. Então, assim, mais do que nunca, a criatividade ela se torna, né, uma habilidade, uma ferramenta indispensável para qualquer profissional, independentemente do ramo de atuação em que ele esteja. Perfeito.
Rafa, agora vamos falar um pouquinho do evento. Na verdade, a gente está apresentando esse evento para a nossa comunidade de recursos humanos, Sim. porque eu imagino que boa parte, ou certamente a maioria dos nossos ouvintes não conhece ou ainda não ouviu falar do Rio 2C, mas estamos falando de um evento que acontece no Rio de Janeiro. Aliás, essa edição de 2025 vai acontecer de 27 de maio ao dia 1º de junho. Antes de falar desta edição especificamente de 2025, mas se você quiser já pode avançar para isso também, eu queria que você falasse um pouquinho da gênese do evento, como é que ele nasceu, como é que foi idealizado de fato o Rio 2C, por que, que ele nasceu, né, qual foi a missão inicial, né, o problema inicial que ele nasceu para resolver. E claro, como eu falei, se você puder já avançar e contar para a gente um pouquinho sobre o que a audiência e os profissionais de RH podem esperar para essa edição de 2025, fica à vontade também. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, é exatamente como você falou, né? Ele nasceu para, né, para endereçar uma questão específica. Eu morei por bastante tempo na Califórnia, em Los Angeles. É, né, fui em morei em dois momentos lá, um estudando, fazendo mestrado, depois outro profissionalmente trabalhando. E, e muito interessante assim olhar não só da parte acadêmica, mas Uhum. depois pela parte profissional também, como o ecossistema, né, dessas indústrias criativas em Los Angeles ele convergia, né, e extrapolava o mundo exclusivo, né, de Hollywood, né, assim, Uhum. é uma cidade onde a ponta, né, do iceberg é de fato, né, o entretenimento, seja, né, Hollywood do ponto de vista da indústria audiovisual, mas música, games, mas aí você começa a olhar e fala, cara, mas você tem um dos maiores hubs de tecnologia, talvez o segundo ou terceiro depois do Vale do Silício, fica, muito pouca gente fala disso, mas fica em Los Angeles, né, que eles chamam até Uhum. de Silicon Beach, né, que fica perto de Marina del Rey e tal, e de lá saíram várias empresas, né, Snapchat, por exemplo, é uma delas que saiu dessa área. Aí você olha a área, né, de segurança e defesa, que é muito forte, é uma indústria muito forte nos Estados Unidos e está muito presente ali naquela região. Né? E você tem várias questões que saem, né, várias tecnologias ou várias inovações que saem do mercado da indústria do entretenimento e começam a ser aplicadas dentro de uma indústria de segurança e defesa, né? Como Uhum. VR, como a realidade aumentada, uma série de outros artifícios. Né? Aí você tem uma área de biotecnologia, que também é muito forte naquela região, que acaba falando muito também com processos de criatividade, né, processos de treinamento de pensamento, né, criativo, ou como a gente falou, de resolução de problemas complexos, atrelada àquele mundo né, do criativo e do entretenimento. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, a gente, né, e eu acho que isso é um conceito muito falado, e aí eu quero depois fazer uma provocação, né, que o brasileiro é criativo como a natureza, né, a gente tem essa veia criativa, né, o brasileiro é o rei né, de criar ali soluções, né, meio MacGyver, né, você criar ali as suas soluções com pouco recurso que você tem. Mas faltava assim eu senti que faltava um framework, né? Uma forma para trazer isso para as pessoas num olhar mais organizado, mais estruturado, né? E aí eu tive a oportunidade nesse tempo morando lá de ir ao South by Southwest, né? Que para quem não conhece é considerado o maior evento de criatividade, né? Do mundo, que acontece no Texas, em Austin, né, um evento com mais de 30 anos, né, de existência. Ele começou como uma conferência de música e acabou se tornando um grande evento, né, inclusive de tecnologia e inovação. E a minha primeira edição lá foi em 2007.
E foi muito interessante que eu pude, e eu passei aí com frequência, ver a evolução tanto do evento se transformando, né, saindo de um evento, de uma conferência de música, e trazendo, se aproximando de outros temas, de outras vertentes, de outras indústrias, e ao mesmo tempo o impacto desse evento na cidade, né? E Austin se transformando, e hoje é um dos grandes centros de tecnologia, né? A Apple está lá, a Tesla está lá, enfim. E eu falei, tem espaço, né, para trazer algo semelhante para o Brasil. Eu acho que não só tem espaço, mas tem uma urgência para a gente trazer um projeto, né, com essas características para cá. E foi exatamente no momento, né, onde o Rio estava saindo das Olimpíadas, né? Então também tem esse lado interessante que o Rio naquele momento parecia uma grande caixa vazia, né? A cidade parece que tinha assim, né, um grande vácuo, porque passou por um momento e por uma transformação muito interessante durante as Olimpíadas e depois ficou meio que ao léu ali, uma cidade meio sem, né, direcionamento e tal. E a gente falou exatamente isso. Bom, vamos criar então um projeto que ele tem essas duas missões, né? Uma missão de resgatar, né, né, meio que um dom, uma, né, essência da cidade do Rio de Janeiro como uma cidade, né, de cultura, de criatividade, etc. Mas, ao mesmo tempo, trazer uma discussão, né, mais profunda sobre a criatividade, né, como habilidade essencial, né, e que vai crescer de importância tremendamente nos próximos anos, né? E aí eu estou falando de 2016, né, quando a gente realizou o projeto. E aí, assim foi, Dani. Aí a gente, na verdade, até muito inspirado no próprio, né, origem do South by Southwest, que, como eu falei, surgiu como uma conferência de música. Existia um evento no Rio que já era um grande evento de audiovisual. Tinha se transformado num principal mercado de conteúdo audiovisual da América Latina, era o Rio Content Market. A gente falou, bom, se eles lá pegaram um evento de música e transformaram esse evento num evento, né, de inovação e criatividade, né, que hoje aborda temas tão diversos quanto inteligência artificial, neurociência, etc., por que a gente não pode fazer isso também do ponto de partida de um evento, né, bacana que já acontece aqui do audiovisual? E aí a gente, né, se aproximou, né, o evento era produzido pela Associação, né, de Produtores de Audiovisual, e a gente englobou esse evento e lançou um novo projeto, que era o Rio de Si, e aí já abrindo, né, na primeira edição para várias outras vertentes, né? Então, a partir dali, a gente veio crescendo e adicionando temas, né? Até que, nessa última edição, a gente contou com mais de 1.700 palestrantes, né, ao longo de 6 dias, 700 horas de conteúdo, né? Assim, são 21 palcos ou áreas de conteúdo diversas, de tamanhos diversos, de temas diversos, né? E a gente fala de tudo no Rio de Si, né? Assim, e por mais que possa parecer, né, às vezes que são temas desconexos, a gente sempre busca uma linha, né, transversal, que essa linha amarra, né, uma amarração de todos os temas. Então, é muito interessante que você, quando você está no evento, você consegue perceber nitidamente que, independentemente de você estar falando de produção audiovisual, ou de música, ou de fintech, ou de neurociência, existe uma linha mestra que está unindo todos esses assuntos, né? O nosso lema, né, no Rio de Si é It's All Connected. Então a gente de fato acredita muito, né, nessa conexão, que está tudo conectado. E a verdade é que, né, com o passar do tempo, inclusive com a pandemia, de certa forma parece que a gente estava até num projeto premonitório, assim, e muito do que veio acontecendo já vinha sendo discutido, né, ali dentro. E, né, com a
pandemia, né, e aceleração do processo de transformação digital, né, e aí, né, como consequência, vindo a disciplina, né, da inteligência artificial, né, de uma forma arrebatadora, né, isso obviamente só vai acelerar, a gente entendeu que, de fato, ali tinha um posicionamento que era muito relevante, né? E aí muito relevante em todos os níveis, seja no nível individual, né, para as pessoas, para os profissionais, seja no nível das empresas, né, seja até no nível mais amplo, né, numa visão mais de Estado, governamental, etc. Tá? E aí, assim, tudo isso, e ao longo desse tempo a gente foi também refinando uma tecnologia, né, de curadoria, né, dos nossos conteúdos. Então, eu brinco que, né, são, como eu falei, nessa última edição, mais de 1.700 palestrantes, em coisa de 500 e poucos painéis, mas isso tudo parte de uma única ideia. Então, a gente se reúne logo após uma edição, inicia essa conversa para a gente chegar a um tema norteador, né? A gente busca um tema, e desse tema é como se fosse aquela massinha lá né, que você vai, aquela primeiro, depois aquilo vai, né, vira o espaguete, né, aquele monte de filetinho, mas nasceu de uma mesmo bolo de massa. Então, como a gente faz o nosso processo de curadoria, é esse. E aí, falando, já entrando um pouquinho em 2025, né, o tema de 2025 é muito interessante, é o The Edge of Perfection. Então, é uma grande provocação, porque, né, é uma visão de que, na verdade, a gente, a busca, né, pela transformação digital, né, pela própria inteligência artificial, é a busca pela perfeição, né? Então, a gente quer tirar o componente humano, né, o componente do erro humano, dos processos, né? E aí o erro ele é inato, né? Ele pertence à nossa natureza, né? O processo de tentativa e erro, ele é um processo que está dentro de qualquer né, Uhum. inovação ou descoberta, né, ou evolução. Então, é muito interessante que esse questionamento, né? Será que nessa tentativa né, de buscar a perfeição, a gente não está tirando exatamente, né, um elemento que é o que faz a gente progredir? Né? Então, assim, esse é o nosso tema norteador, ele perpassa, né, tudo, todas as conversas, né, no Rio to See. E esse ano, essa é a grande provocação que a gente traz, né, para todos os temas. E a nossa expectativa é assim, elevar, né, a gente ainda mais é sempre a nossa busca incansável de levar a cada ano, né, o nível das discussões, né, e conexões entre criatividade, inovação, negócios, né? O evento ele se colocou nesse lugar, né, de convergência de diferentes setores, né? Então, a gente tem tecnologia, entretenimento, ciência, né, marcas, a área, né, de publicidade, propaganda, marketing é muito forte lá dentro também, né? E a gente vê que essa interseção ela se torna cada vez mais essencial, né? Seja para o futuro dos negócios, seja para o futuro, né, da própria sociedade, né? E eu acho que o que torna o Rio to See único é justamente essa capacidade de atrair, né, públicos tão distintos, né, de criar diálogos, né, que às vezes assim na primeira vista eles podem parecer desconectados, né, mas que na prática essas diversas indústrias e setores eles têm desafios e oportunidades comuns, né? E aí, nesse cruzamento de mundos é que a gente consegue gerar insights e soluções que diferentemente surgiriam, né, em eventos tradicionais, segmentados e de setores únicos, né? Tem uma história interessante que quando a gente decidiu criar um novo palco, que é o Brain Space, que é a área que a gente fala muito de cérebro, de neurociência e tal, e a gente trouxe um neurocientista brasileiro maravilhoso, Stevens Rahan, que é um
uma figura incrível, apesar desse nome, ele é brasileiro, Uhum. é, para ajudar a gente nessa construção. E quando acabou a primeira edição, o Stevens falou, cara, os neurocientistas ficaram maravilhados, assim, o projeto é incrível, porque a gente está acostumado a falar numa câmara de eco, né? A gente, neurocientista, falando para neurocientista, ouvindo de Uhum. neurocientista. Então, assim, quando você vem para um universo desse de troca, é muito enriquecedor, né? Então, acho que isso é um pouco da gênese do Rio to See, para quem não conhece. Maravilha. Rafa, você sabe que você estava falando sobre o componente do erro ou do aceitar de fato que o processo de desenvolvimento passa por erro, acerto, por imperfeições humanas e tudo mais. E eu lembrei que essa semana a OpenAI redesenhou, né? Ela apresentou o redesenho da sua marca e ela está apostando na imperfeição humana. Então, a escolha de fontes, do tom da marca e tudo mais, justamente vai no caminho de mostrar que, ó, a gente não é perfeito e a gente nem está buscando a perfeição. Então, conversa muito com o tema, obviamente, 2025 do Rio to See, acho que está super conectado com isso. E uma outra questão que, enquanto você foi falando, e falando da origem, né, de tudo que deu, de fato, compõe a gênese do evento, eu lembrei de um livro chamado, o nome é em inglês, mas é alguma coisa assim, a Força dos Generalistas, né? Em que o livro é Uhum. um livro. Depois, galera, eu coloco no meu LinkedIn lá para vocês verem também. Mas é que fala justamente da importância de, ainda que a gente tenha que ser especialista, ainda que a gente tenha que conhecer a fundo certos temas, é fundamental no mercado de trabalho do futuro que a gente tenha uma visão cada vez mais ampla, e acho que o Rio to See, nessa transversalidade dos temas que ele busca e tudo mais, apesar de falar de temas tão diferentes, eu acho que ele está justamente nesse sentido, orientado e posicionado para trazer temas ricos e enriquecimento de conhecimento justamente nessa questão mais generalista, porque a gente precisa entender que quando a gente fala de soft skills, a gente tem muito a aprender com um músico, por exemplo, ou com um videomaker, ou com vários outros produtores, digamos assim, de conhecimento e de conteúdo em vários sentidos. Rafa, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa aproximação do Rio to See com os gestores de pessoas, né? De que maneira o RH vai se sentir abraçado na edição 2025, neste ano, né, de 2025, no Rio to See, e o que ele pode encontrar que, além da transversalidade do tema e de tudo que a gente falou, mas também possa interessar particularmente quem trabalha com recursos humanos. Eu acho que assim, Dani, você foi num ponto. Aliás, eu também quero o nome do livro, viu? Porque em um determinado momento da minha carreira, eu falei, pô, eu sou muito generalista, preciso. E aí Uhum, eu comecei a olhar e falei, não, será? Eu acho que isso daqui é um caminho, né? exato. E de fato, né, eu acho que você tocou num ponto assim importantíssimo, né? Porque você vê o simples fato de você produzir um prompt, quanto maior o volume de informação e conhecimento que você tem, melhor é a sua capacidade de gerar um prompt que vai te trazer o Perfeito. resultado né, buscado. Né? Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tem aí, conhecimento, né, genérico, eu entendo que melhor vai ser a sua capacidade de se perpetuar, né, e se manter relevante dentro do mercado. Eu acho que assim, qual é a grande né, o que o Rio to See tem, né, para oferecer para o profissional de RH, né? Eu acho que assim, a gente, primeiro de tudo, né, a gente tem um número gigantesco, que a gente já falou, mais de 500 e tal, painéis, workshops, né, que exploram, né, novas ferramentas, novas tecnologias, novas metodologias, que elas podem ser
perfeitamente aplicáveis à área de recursos humanos, né? Um dado muito interessante, né? Na verdade, um fenômeno, não um dado, no pós-pandemia, e a gente começou a explorar muito isso também dentro do evento, é que os setores tradicionais eles passaram a lidar com uma realidade muito dura e nova, mas que as áreas criativas já estavam muito habituadas. Então, por exemplo, trabalho remoto, né? Você trabalhar, que é uma característica muito grande dessa nova geração, né? Quer dizer, você ser multitasking, você não está ali trabalhando 100% para uma organização, né? Você ser um freelo, ter múltiplas funções, né? Tudo isso, vamos dizer, essa gestão, né, mais até mesmo caótica, né, de uma força de trabalho, a indústria criativa ela já está, né, habituada a lidar com essa realidade e passou a se tornar uma nova realidade, né, para empresas de engenharia, para escritórios de advocacia, etc. Né? Eu costumo dar como exemplo o Rock in Rio. Né? O Rock in Rio hoje é uma love brand. Uma última pesquisa que foi feita mostra o Rock in Rio entre as 5 marcas mais amadas no Brasil. Né? É muito interessante você pensar que o Rock in Rio e é um evento, né, que tem uma cultura muito forte. Né? Se você olhar por dentro, as pessoas que trabalham ali, né, o amor que elas têm não só pelaquela entrega, mas pelaquela marca, é muito grande. E aí é muito interessante você pensar que é um evento que acontece a cada 2 anos. Né? Então, como é que se mantém? E é um evento que, assim, provavelmente ali, né, sem falar com... São mais de 10 mil pessoas, né, trabalhando no Rock in Rio, mas falando ali da gestão mesmo, da equipe de gestão, eu diria que 10% é fixa. Né, e quando vai aproximando do evento, vai trazendo outras pessoas. Então, assim, como é que você consegue manter uma cultura tão viva? Né? Manter esse engajamento num projeto que a maior parte das pessoas trabalha nele a cada 2 anos. Né? Então, todo esse processo, esse mecanismo, né? Essa ciência mesmo de trabalhar com freelancers, com part-time, né? Com trabalho remoto, isso é uma coisa que já é uma realidade, né? Nessas indústrias de muito tempo, né? Não é uma coisa nova. E foi se criando, né? Processos, metodologias de trabalho. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje você pode aplicar isso a qualquer tipo de setor, né? Da indústria. Eu acho que, né, você tem ali uma oportunidade de um networking muito multidisciplinar. Né? Então, é muito interessante também, e, de novo, fala com o que a gente está aqui, né, discutindo sobre a questão do, né, mais generalista, sobre essas interseções. Então, assim, da mesma forma, eu entendo que o profissional de RH ele tem que buscar essas oportunidades né, essas chances de interagir com líderes de diversas áreas, né, absorver práticas inovadoras de outros setores, né, a questão que a gente acabou de falar, cultural, né, de cultura das organizações, né, como é que outros setores estão lidando com essa questão de transformação digital, né, e fora que aí talvez seja até o mais óbvio, né, a gente tem um palco que é o Future You, né, que é exatamente um palco que a gente desenhou para falar sobre essa transformação, né? Quem é esse profissional, né, de amanhã? Como é que a gente se mantém relevante no mercado? Né? A gente vive uma série de incoerências no mercado profissional hoje em dia. Né? Você tem quando o cara, né, o profissional lá de 40 anos, ele está provavelmente na metade, hoje em dia, na metade da sua capacidade laboral. Né? Ele tem mais aí uns 20, 30 anos, talvez nem tenha chegado à metade. Só que aí o mercado tradicional olha esse profissional já como profissional em final de carreira. Então, como é que esse profissional ele se reinventa? Será que ele volta para a escola? Né? Será que é a hora do... Né? E aí a questão da educação continuada, né? Ela surge com uma força muito grande, né? Aí, por outro lado, a gente tem o estereótipo de que o
o empreendedor é o garoto de 16, 17 anos, 18, que abriu sua primeira startup, né? Aí, por outro lado, quando você vai fazer uma pesquisa mais profunda, as pesquisas mostram, né, que as startups mais bem-sucedidas são aquelas com fundadores a partir de 45 anos. Né? Então, será que, na verdade, esse profissional que fez uma carreira dentro de uma empresa, ele não está na hora de lançar seu próprio negócio? Né? Mas aí a gente está preparando as pessoas para serem empreendedoras. Né? Então, assim, isso é um pouco desse molho que tem no Future You. Né? A gente discute essas, né, inconsistências e idiosincrasias mesmo do mercado de trabalho hoje em dia, que estão cada vez mais evidentes, né? Independentemente, né, da ameaça ou da oportunidade que a inteligência artificial traga, a gente já vem, né, vivendo nos últimos 10, 15 anos, né, a instituição da aposentadoria, né, uma coisa que a gente ouve dos nossos pais e avós, né? Isso Total. Não é a realidade mais nossa. Né? Então, assim, eu acho que tem uma oferta, né, incrível de oportunidades dentro do Rio2C para profissionais, né, da área de recursos humanos, nem que seja para realmente dar aquele choque de provocação, né, para, opa, caramba, né, tem muita coisa aqui que eu não estou ligado, que eu preciso me conectar para continuar relevante, né, no mercado de trabalho de amanhã. Com certeza, afinal de contas a gente está falando, gente, do maior evento de criatividade da América Latina. O Rafa falou, né? Mais de 1.700 palestrantes, um monte de palco, player pra caramba, 50 mil participantes, são vários dias de evento, quer dizer, tá conectado com tudo que é de mais de ponta, criativo, inovador, em vários segmentos, especialmente também, claro, no mercado de gestão de pessoas. Eu fui buscar, enquanto você falava aqui, eu fui buscar no meu Kindle o nome do livro para não deixar sem essa informação aí. Estou falando do livro Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas, do David Epstein. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Vale muito a leitura, viu, gente? Eu lembro que estava na lista do Bill Gates em algum ano aí, e aí o Bill Gates falou, leiam. Eu falei, vou ler. E curti demais. Acho que eu li o ano passado ou retrasado. E é muito bom o livro, viu? Tanto fica a dica aqui, tanto para o Rafa quanto para a galera que está ouvindo. Acho que vale a pena a leitura mesmo, porque eu também tinha essas dúvidas, viu, Rafa, de que se eu deveria ser um cara especialista, e eu sou jornalista por formação, então eu sou generalista meio que por essência, né? Mas esse livro meio que me ajudou a me reconciliar com a ideia de ser generalista mesmo, de gostar um pouquinho ou bastante de várias coisas, digamos assim. Então é isso aí. Rafa, cara, nosso tempo está super estourado. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação, parabenizar de novo você pelo trabalho à frente do Rio2C e desejar muito sucesso para a edição 2025 do evento. Muito obrigado. Prazer, Dani, ter esse papo aqui com vocês. A gente está de portas abertas, né, para abraçar, né, a área de gestão de pessoas, né, a comunidade de vocês, que é fantástico, o trabalho que vocês desenvolvem é importantíssimo, e colaborar, né, no que for possível, né, para pelo menos, a gente fala que a gente não tem a pretensão de responder os grandes questionamentos, né, que todo mundo está passando nesse mundo de hoje, mas de jogar luz para possíveis futuros, né, para possíveis caminhos. Então, assim, a gente está lá, vai ser um prazer, né, receber a comunidade, né, do RH para você com a gente. E, como você falou, de 27 de maio a 1º de junho. Tá? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui. Foi um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, Rafa. E aí, curtiram o meu bate-papo de hoje? Falei com o Rafael Lazzarini, ele é idealizador e fundador do Rio2C, o maior evento da América Latina de criatividade, e neste ano traz temas muito relevantes para quem trabalha com recursos humanos, para gestores de pessoas. Portanto, se você tiver interesse em saber mais sobre o Rio2C, acessa lá no rhpravocê.com.br
você já vai encontrar, a gente está montando ainda e tal, mas você já vai encontrar várias informações, porque a gente já tem um canal da marca do Rio2C como nosso parceiro para 2025, mas também vocês podem entrar diretamente no portal do Rio2C e ver lá todas as informações sobre o evento que já estão disponíveis sobre o evento deste ano. Como recado final, só aquele convite para você assinar o feed do nosso podcast no Spotify ou no aplicativo de podcast de sua preferência. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo, mas você sabe que semana sim, semana não, esse podcast é quinzenal, então segunda sim, segunda não, a gente tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana. Beleza? Aproveito então para desejar uma ótima semana, uma ótima quinzena para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Grande abraço e até mais.